De volta com a Educadora Entrevista, a gente vai falar um pouquinho aqui de segurança pública na companhia da doutora Juliana Silva Paiva, delegada. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Doutora, a gente falando aqui, né, do seu tempo de trabalho, né, como delegada, 5 anos. 5 anos. E aqui em Batatais? Já faz 3 anos. Muito bom. E com experiência aqui na região, como é que foi um pouco essa trajetória? Eu fiquei 1 ano no estado, na capital, em São Paulo, fazendo curso de formação. Após, fui para Barretos, onde eu assumi uma delegacia de distrito. Não era uma delegacia especializada de defesa à mulher. E após, eu recebi convite para trabalhar em Franca. Eu estou há 3 anos na Delegacia de Defesa à Mulher de Franca e também na Delegacia de Defesa à Mulher de Batatais. Perfeito. Então, dividindo aí as 2 cidades, né? Isso. E agora aqui também com proteção dos animais. Isso. Todas as ocorrências que envolvem maus tratos aos animais estão sendo apuradas por mim e por minha equipe. A Adriana, parabenizando aí pelo trabalho e colocando, não é? Nesse comparativo, Franca, é lógico que Franca é uma cidade maior, mas as agressões e as problemáticas ligadas à mulher, a incidência é maior lá ou aqui? É importante, esse assunto é muito bom ser trabalhado, porque nós percebemos, nós que somos da segurança pública, um aumento exacerbado de casos envolvendo violência doméstica contra a mulher. Isso nos plantões policiais é nítido. 70%, 80% às vezes das ocorrências são crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher. Isso sempre ocorreu? Na verdade, não. Aliás, na verdade, sim. Crimes contra a mulher sempre ocorreu em altos níveis. O que não ocorria era a denúncia. As vítimas, a sociedade não se sentia à vontade de fazer denúncia, não entendia o que é uma violência contra a mulher, o que é uma violência doméstica. E esses casos ficavam guardados dentro das casas, que é o local onde ocorre. Não vinha para a segurança pública, para a persecução penal. Comparando os 2 municípios, Franca e Batatais, eu posso dizer que a média é a mesma. São municípios que nós temos um boom de casos. E eu falo que isso é importante ter esse boom. É porque aqui também, assim como Franca, a gente tem uma delegacia especializada. Não são todos os municípios que a gente possui uma delegacia especializada. A seccional de Franca, que é uma divisão administrativa da Polícia Civil, que abrange Franca e outros municípios, mais de 15 municípios, inclusive. Nós temos 2 municípios que possuem uma delegacia especializada de defesa à mulher, que é a delegacia de Batatais e a delegacia de Franca. Isso é muito importante, porque a mulher, ela chega para denunciar e ela fala com uma equipe especializada, em um local apropriado. Na nossa delegacia, nós temos uma sala toda pintada com paredes lilás, com pessoas preparadas para recebê-la, uma guarda municipal que tem formação socioassistencial, que pode lidar muito bem com esse problema, que é a Mari. E isso tudo faz muita diferença para os casos aumentarem, porque assim as vítimas se sentem mais à vontade e acreditam na justiça. E de fato, né, a gente vê aí essa ausência de denúncias como uma perpetuação, não é? E a gente acaba vendo isso, muitas vezes os casos se repetem, né? O filho que vem de um lar desse, né, que o pai agredia a esposa, repete isso no seu relacionamento e assim por diante. A gente vê que tem um dado histórico, infelizmente, também nessas agressões. Sim, a violência contra a mulher, a sociedade, o machismo da sociedade está enraizado, né? Uma sociedade patriarcal. Até então a gente não falava sobre esse assunto. As vítimas, elas apresentam uma dependência para além de dependência puramente financeira, psicológica. Falta mesmo o apoio de toda a sociedade, dos familiares, para que essa vítima termine relacionamentos abusivos, tóxicos, violentos. Vigorava mais, mas hoje ainda tem. O tipo de comentário, por exemplo, ele bateu, ameaçou, mas ele põe comida dentro de casa. Ele é um bom pai, o que é questionável, porque um homem agressor, uma pessoa que agride o parceiro,
a parceira, ela não pode ser considerada em momento algum um bom pai também, porque é um exemplo para os filhos. É o que eles estão vendo, o que será reproduzido. Mudar a forma de pensar, o que está enraizado nesse machismo, uma sociedade patriarcal, é um serviço que eu sempre falo de formiguinha. A gente tem que trabalhar nas escolas, a educação dos nossos filhos. Quanto é importante formarmos jovens conscientes que entendam a igualdade de gênero. Então, isso você consegue dia após dia, não é algo que muda de uma hora para outra. E quando eu falo que a gente está tendo um boom agora de casos de violência, eu acredito que isso vai diminuir. Agora nós reportamos, abrimos a porta da delegacia para todas essas denúncias, a vítima se sente acolhida, percebe que o que ela está passando não é algo que deve ser passado, que ela tem um canal de denúncia, um canal de comunicação e uma rede de apoio. A partir do momento, né, que existe a denúncia, que existe, e aqui a gente tem isso na rotina, né, até em função das informações, de mostrar o resultado disso, não é? De mostrar condenações, de mostrar essa transformação que se tem hoje, de fato a gente começa a criar pelo menos uma situação de medo para os agressores, que não existia no passado. Exatamente. A Lei Maria da Penha é uma lei muito nova, né? Uma lei de 2006. E os instrumentos legislativos que foram sendo criados, as emendas da lei, também são muito recentes. O crime de descumprimento de medida protetiva é um crime recente. A própria medida protetiva é um instrumento recente. E isso faz toda a diferença. A sociedade percebe que sim, há uma persecução penal diferenciada, um sistema diferente. Por isso que é sempre importante, quando nós fazemos boletim de ocorrência, inquérito policial, além do crime, que é um crime comum, que está no Código Penal, crimes que qualquer pessoa pode cometer. A gente coloca junto com esse crime os instrumentos da Lei Maria da Penha e todo aquele sistema, arsenal protetivo para dar maior respaldo para essa vítima. A sociedade sabe que funciona. Eu sempre falo, olha, chegou na delegacia, geralmente se estão presentes autor e vítima, geralmente vai desencadear uma prisão em flagrante, porque nós não podemos aplicar os institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais. A Lei Maria da Penha não comporta aqueles institutos despenalizadores, o que vai ensejar uma prisão em flagrante, se o autor foi conduzido logo após cometer o crime. Então, se vê o resultado quase que automaticamente hoje. Isso, exatamente. A gente ainda tem uma cultura relacionada com os animais pior ainda que isso, né? Isso. De ainda entender como propriedade e que o sujeito pode fazer o que ele quiser, como se não houvesse uma legislação de proteção. Exatamente. Inclusive, sobre essa temática, a gente fala da teoria do link, que muitos casos de violência contra a mulher, a gente também tem casos de violência relacionada aos animais também. É um ambiente de violência. Exatamente. Nessa perspectiva, também temos uma inovação legislativa dos anos de 2020 que aumentou a pena, recrudesceu a pena dos maus-tratos aos cães e gatos. A partir de então, essa pena passou a ser de 2 a 5 anos. E aquela mesma temática que a gente já falava. Se um autor é conduzido para a delegacia de polícia por maus-tratos aos animais, o que acontece? Se for um cão e gato, ele não consegue assinar o termo circunstanciado de ocorrência, que é a Lei dos Juizados Especiais, e sair pelas portas da frente da delegacia. Isso não é possível mais, é muito importante. E a gente está aí numa sistemática de que precisa mudar a forma de pensar, de ver os animais. É importante o trabalho de conscientização, assim como a gente estava falando da conscientização das formas de violência contra a mulher, contra os animais também. Muitas pessoas não entendem o que é maus tratos aos animais. Pensam que maus tratos aos animais são atos apenas de crueldade, de mutilação. E não é só isso.
Animais em ambientes confinados, sem adequada higiene, por exemplo, cheio de fezes, urina, sem água limpa, subnutridos. O abandono aos animais também é considerado maus tratos. Mantê-los acorrentados durante todo o período. As pessoas começam a procurar desculpas para fazer isso. O portão permite com que o cachorro fuja para a rua. Isso é algo que o proprietário do animal, o dono do animal, deve se cercar de todos os cuidados e não deixá-lo preso na corrente o dia inteiro. Isso é maus tratos aos animais. E mais, as pessoas que atropelam animais e não prestam socorro. É importante esclarecer que o simples fato de atropelar o animal sem a intenção de fazê-lo, não é crime, porque o crime de maus tratos é um crime doloso. Mas a partir do momento que esse animal foi atropelado e o responsável não presta o devido socorro, aqui a gente tem crime, porque ele criou o perigo e não cuidou do resultado, não socorreu. Aí a gente também tem maus tratos. E hoje, né, eu vejo cada vez mais ferramentas de fiscalização, né? A gente teve vários casos aqui na cidade de acusações que depois se buscou câmeras de segurança de residência, etc. Hoje a gente está com a cidade praticamente toda monitorada. Exatamente. Né? Então, cada vez mais, de novo, não é? Como a gente citava a questão das mulheres, a gente vai ter um aumento das denúncias, não porque ocorrem mais casos, mas porque está constituído provas de uma maneira mais significativa. Exatamente, é isso mesmo. A pessoa que pratica esse tipo de ação, que atropela, não presta socorro, aqui no município de Batatais, ela está sendo monitorada. A cidade está com uma central de segurança muito aperfeiçoada, algo realmente vanguardista, muito bom para a segurança pública. Mas eu falo mais, eu acho que a mudança de perspectiva, assim como a questão de gênero ali da violência contra a mulher, eu penso que também o cuidado com os animais, o entendimento, a compreensão sobre a proteção aos animais perpassa uma educação. Nós temos que entender que os animais são seres sencientes, que sentem dor, que sofrem, e por isso, não porque vai ter uma resposta penal, e por isso temos que tratá-los melhor. Eu aproveito e faço um apelo, vamos adotar os animais. Sim. Percebo muitas vezes pessoas gastando R$2.000, R$5.000 comprando um filhote considerado de raça. Por que não adotar um animal que estão aí nas ONGs? E aqui a gente tem algumas ONGs que fazem esse trabalho. Inclusive, eu já visitei a ONG Novo Caminho. Tem muitos animais para serem adotados. A gente pode muito aproveitar essa oportunidade e fazer um bem. O amor que um animal adotado transfere para o seu proprietário, para o seu dono, é imensurável. E automaticamente, quando a gente pensa, né, em existir as ONGs, em ter o animal tutelado lá, a gente pensa que só existe isso porque ocorreu um crime, né? Porque ou a pessoa não cuidou direito, não castrou, não cuidou desse animal e aí teve aí, né, uma procriação involuntária. Sim. Teve o abandono desses animais, que também é crime. Exatamente. Né? Então a gente percebe, ao visitar uma ONG dessa, o tamanho ainda da criminalidade relacionada aos animais. É isso. Se existem esses ambientes, porque o normal é cada animal ter um lar, ter um dono. Se nós temos esses ambientes, que graças a Deus que temos, né? Que o animal ele se alimenta adequadamente, tem água limpa, mas também não é o plano ideal. O plano ideal é que cada um tenha a sua casa. E se esses ambientes ainda precisam existir, as ONGs, os canis, é porque uma pessoa abandonou, porque o animal não foi castrado e reproduziu na rua. É uma série de acontecimentos que são desencadeados da falta de cuidado, da falta de proteção aos animais, que são vulneráveis, como eu sempre digo, né? Eles não têm, assim como as mulheres o são também, as pessoas idosas, as crianças, é uma parcela que não tem voz. E quando tem a voz é subjugada. Então a gente precisa tomar a frente nessas questões e mudar a nossa perspectiva.
Fábio colocando aqui. Na questão dos cuidados dos animais, doutora, né? Que tipo de prova, né, pode se constituir aí, nesse caso, de mostrar a questão dos abusos e como tem sido a questão da condução desses processos? Ótima pergunta. Primeiro, eu aproveito a oportunidade para apresentar o DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais. Quem precisar fazer uma denúncia não precisa sair de dentro de casa, pode ser feita pelo computador. Só digitar ali no Google, DEPA São Paulo, já haverá um link que é encaminhado para a Delegacia Eletrônica de Defesa ao Animal. E nessa oportunidade, deixem registrado todos os elementos. O que são elementos? O endereço, a pessoa responsável pelos maus tratos. Se tiver foto, coloque foto. A denúncia, além disso, pode ser feita presencialmente na Delegacia de Polícia de Batatais. Leve todos os elementos. O que pode ser considerado elemento? Prova testemunhal. A testemunha que viu os fatos, que sabe que está acontecendo, pode colocar o seu nome na denúncia ou comparecer na delegacia. É um tipo de elemento. Outro elemento comprobatório: fotos, vídeos, barulho do animal chorando, foto do animal acorrentado. E a partir de então, a gente vai até o local, coleta os elementos, o investigador de polícia faz um relatório de investigação, demonstrando que esse ambiente está insalubre, tira fotos, o animal está acorrentado, está confinado, sem luz, um ambiente sem higiene, sem água limpa. Isso tudo é visto pelos policiais, é passado para um relatório de investigação e fará parte do inquérito policial que será instaurado. Com todos esses elementos, a gente ainda pode requisitar, por exemplo, um laudo veterinário. E as ONGs nos ajudam muito nisso. Elas fornecem, a ONG Novo Caminho, que é uma parceira nessa causa aí, de combate à violência contra os animais, fornece os laudos, demonstrando que o animal realmente está em situação de maus tratos. A constituição de elementos comprobatórios é muito fácil, porque o animal que está sendo maltratado é algo visível, né? A gente consegue ver que se ele está morando num ambiente confinado, se ele está acorrentado, machucado, lesionado, doente também. O animal que está doente e que o dono não providencia os devidos cuidados também é considerado maus tratos. E isso perpassa questões econômicas, financeiras. Só que eu sempre digo, se a gente tem algum problema, quer vender um veículo, nós fazemos uso da rede social e damos nosso jeito, vaquinha eletrônica, e dá um jeito. Com o animal tem que ser feito mesmo. E por mais que às vezes há casas realmente que demonstram uma falta de condição financeira adequada, a gente sempre percebe que os moradores têm celular, têm internet. Falta a gente mudar a nossa mentalidade. Se tem o animal, precisa ter responsabilidade, pedir ajuda, que seja para as ONGs também. Sim. E, de fato, a gente percebe isso, né? Muitas vezes a pessoa canaliza recursos em outras coisas e deixa o animal desamparado. Outras vezes, olha, tem que ter consciência, não tenho condição de ter um animal, não vou ter, né? Ter essa escolha de ter ou não. Ninguém está ali obrigando uma pessoa a ter um animal. Mas a partir do momento que você resolve ter, é para a vida toda, você tem que cuidar desse animal. Responsabilidade. E o animal, gente, ele late, ele faz necessidades fisiológicas, ele envelhece. Envelhecendo, ele fica doente, igual é o ciclo da vida. Sim. Então é importante isso, né? Fazer a denúncia, tanto nos casos de maus tratos com animais, como violência doméstica. A gente fala de violência doméstica, mas a Delegacia de Proteção da Mulher é isso, né? Violência contra a mulher. Isso. A gente conversava que a gente está entrando num período de carnaval, né? Qualquer gracinha, qualquer tentativa de violência aí pode ser acionada. Sim, a atribuição das delegacias de defesa da mulher aqui no estado de São Paulo, nós temos um decreto que estabelece quais são as atribuições. Além dos casos envolvendo violência doméstica, os casos que a Lei Maria da Penha especifica, e aproveito a oportunidade para esclarecer. São casos em que as pessoas coabitam, moram junto, aí não precisa de ter nem vínculo familiar. Vou dar um exemplo: estudantes que alugam um prédio e moram juntos.
é considerado violência doméstica ali para título de Maria da Penha. Pessoas que tiveram algum relacionamento ou que possuem atual ou pretérito, né? E pessoas que são família, e não só família de sangue. A lei fala aqueles que se consideram aparentados, aquele compadre, comadre, isso também é considerado violência doméstica ali para a Lei Maria da Penha. Além disso, o decreto de atribuição das delegacias de defesa da mulher trata de crimes sexuais. Então, qualquer crime sexual, e seja qual for a vítima. Porque no caso da Lei Maria da Penha, a vítima tem que ser mulher. O agressor pode ser mulher ou homem. Por exemplo, uma filha agredindo uma mãe idosa. Sim. É violência doméstica e que a Lei Maria da Penha incidirá. Mas a vítima, ela sempre deve ser mulher. Agora, essa parte de crimes sexuais, eu não preciso enquadrar a Lei Maria da Penha para ser atribuição da Delegacia de Defesa à Mulher. E as vítimas também podem ser homens. Sim. Quantas crianças, infelizmente, são abusadas sexualmente? Isso tudo é atribuição da Delegacia de Defesa à Mulher também. Perfeito. Por isso é tão importante as denúncias, né, para a gente quebrar esse tipo de ciclo e fazer, de fato, com que os culpados sejam penalizados. Exatamente. É aquela história de em briga de marido e mulher não se mete a colher, caiu em desuso. Não é isso que a gente espera. A sociedade, ela tem uma responsabilidade social de combater, de proteger as mulheres, que ainda é a parcela vulnerável da sociedade. É isso. Em briga de marido e mulher, a gente protege a mulher, né, e faz a denúncia corretamente. Doutora, quero agradecer imensamente a participação. Sei da tribulação de hoje, tem várias atividades aí para serem realizadas, mas fica sempre o convite aqui para fazer essa ponte com a comunidade e a gente espera ter sempre boas notícias, né, no sentido de redução dessas violências e uma conscientização melhor da nossa sociedade. Eu que agradeço a oportunidade, aproveito também para falar que a Delegacia de Defesa da Mulher de Batatais está de portas abertas para você fazer sua denúncia, procurar ajuda, procurar apoio. A Polícia Civil é a instituição que está aberta 24 horas para o combate do crime e para receber as vítimas também.